Você ama a cidade? Olá pessoal, hoje eu estou pensando aqui sobre o texto de Jonas, lá no finalzinho do livro de Jonas, capítulo 4, dos versículos 9 a 11. Dessa vez eu vou ler na nova versão transformadora que acabou de sair pela Mundo Cristão. E Jonas capítulo 4, do versículo 9 até 11 diz o seguinte: Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Você ama a cidade? Por vezes a gente, nós cristãos, achamos a cidade um mal necessário. Às vezes a gente até usa a própria igreja como uma fuga da cidade, uma fuga da vida urbana. Isso sem falar no sentimento de superioridade que a gente carrega, sem querer se envolver muito com a vida urbana, com a vida da cidade, para não sermos iguais a essa gentalha, como diria o Chaves. E se vocês ouviram uns ruidinhos no fundo é porque o meu filho está querendo participar do BJCast de hoje. Esse sentimento de superioridade era o sentimento de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para fazer missão na cidade de Nínive, que era uma das cidades mais impuras da sua época, porque era a capital do império da brutalidade. E Jonas, em vez de obedecer ao Senhor fazendo missão na cidade, decidiu fugir para o lugar mais longe que ele conhecia. Deus convenceu Jonas a ir para Nínive. É lógico que esse convencimento envolveu um afogamento, envolveu passar 3 dias no ventre de um grande peixe, enfim, mas Deus convenceu Jonas. Jonas então foi para Nínive e proclamou, irado, ele proclamou o juízo de Deus sobre aquela cidade. Talvez esse fosse o prazer mórbido de Jonas, anunciar que aquela cidade seria destruída pelo Senhor. Mas o que aconteceu foi que, por meio da pregação de Jonas, a cidade de Nínive se arrependeu. Os cidadãos decidiram buscar uma nova vida diante de Deus e Deus, de fato, tratou com Nínive de uma maneira diferente. Ele preservou a cidade de Nínive. E isso, mais uma vez, deixou Jonas irado. Jonas fica injuriado, ele fica incomodado, e ele odeia o fato de que Deus vai salvar aquela cidade. Para Jonas, aquilo ali são pecadores com vidas sujas e feias, com hábitos nojentos e diferentes, com jeitos de falar e de se comportar desagradáveis. Eles devem receber então o juízo, a condenação de Deus mesmo. Deus deveria ser bom com Jonas e com os judeus. Nunca, jamais com a cidade de Nínive. Pelo menos era isso que ele pensava. Mas então, aparece esse diálogo que a gente viu aqui no finalzinho do capítulo 4. Jonas sai da cidade, talvez esperando para ver se Deus ainda vai destruir aquela cidade. E Deus tem misericórdia da cidade. Jonas fica irado, Deus envia uma plantinha que vai proteger Jonas do sol. Mas Deus destrói a plantinha e Jonas mais uma vez fica irado. E aí Deus conversa com ele. Jonas, faz sentido você ficar tão irado por causa dessa plantinha que surgiu e sumiu tão rapidamente? E Jonas diz sim, faz todo sentido. Fico irado, inclusive, a ponto de querer morrer. E aí Deus diz, olha só, você consegue ter compaixão de uma planta que você não sabe de onde veio, que tão rapidamente surgiu e sumiu. Não faz muito mais sentido ter compaixão de uma cidade inteira, que tem 120.000 habitantes, ainda tem alguns animais, e esses habitantes não sabem distinguir o que é certo e o que é errado. Não faz sentido ter compaixão dessas vidas completamente perdidas. Nós podemos olhar a cidade a partir da nossa autojustiça, assim como Jonas. Nós somos comportados,
nós somos cheirosos, nós falamos baixo e de maneira polida, nós não xingamos, nós não criamos barraco na rua, nós frequentamos a igreja assiduamente, nós até mesmo participamos de algum ministério ali dentro. Mas esse olhar de autojustiça, que se considera superior aos outros, ele não conhece o Evangelho. Não existem pessoas cheirosinhas para Deus. Todos partem de uma condição humana desprezível. E a menos que Deus mude a nossa situação, a gente vai continuar perdidos. Aquele que conhece a realidade da graça de Deus não olha para os outros com ar de superioridade, mas de misericórdia. A graça que nos alcançou pode alcançar a cidade. Assim como a gente foi transformado por Deus, outras pessoas podem ser transformadas também. E assim a sacada aqui é que a sua atitude diante da cidade fala do seu relacionamento com Deus. O que você vai fazer com isso? Talvez você seja um Jonas da vida, desejando que só o seu grupinho, só a sua igrejinha seja salva e o resto que se dane, né? Mas olha para Jonas, olha para o que Deus está ensinando aqui, e assim você vai assumir uma postura totalmente diferente. Se você gostou disso, se você quer pensar um pouquinho mais sobre essa relação da igreja com a cidade, eu quero convidar você a participar de um curso online que eu estou organizando. A primeira aula é agora na sexta-feira, então você tem até a sexta para fazer a sua pré-inscrição e a sua inscrição, que já está aberta também, através do link ou do site alemporto.com/evangelhocidade. Ele está na descrição desse podcast, se você estiver ouvindo no SoundCloud ou no iTunes, e também está na descrição desse vídeo se você estiver assistindo no Facebook ou no YouTube. Então participa, é interessante perceber como é que a gente pode ter uma visão diferente e assim uma postura diferente diante da cidade. Enquanto você fica pensando nas maneiras, né, de aplicar isso na tua própria história, na tua própria vida, eu vou deixar você com a música Graça, do Daniel Almeida, que fala exatamente sobre como nós fomos alcançados pela graça de Deus. Um grande abraço. BJcast, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. BJcast, a Bíblia, tomada 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Você ama a cidade?